meio de semana ao The Guardian. E disse também a agência Reuters, o técnico da seleção brasileira: sei perfeitamente que Neymar é muito querido, não só pelo público, mas também pelos jogadores. Esse também é um fator porque temos que levar em consideração o clima que envolverá a convocação de Neymar. Não é como se eu fosse jogar uma bomba no vestiário. Ele é muito querido, muito amado. Ou seja, está convocado. Para mim, com essas declarações, ele escancara a porta do vestiário para trazer o Neymar. Eu quero saber de vocês. Fica à vontade, Calil. Quero ouvir o Zé como técnico. Eu queria fazer uma pergunta para o Zé sobre à vontade. Isso. O treinador ouve o grupo? Você acha, Zé? Ou a decisão é só dele? Não ouve. Os capitães, ele né, entre ouve aspas, a comissão os líderes. técnica, ele ouve o grupo, principalmente os mais experientes. Eu acho que o treinador tem que ouvir. Porque é aquela coisa, quem vão jogar são os jogadores. Com quem que você sente seguro em jogar? E o cara tem que dizer, eu prefiro jogar com o Miller. Eu com o Miller estou tranquilo. Agora, vou jogar com cabeça de bagra ali, não vai. E essas duas entrevistas aí, essas duas respostas que ele deu em entrevistas diferentes, juntando uma na outra, para mim, é a chancela de que ele está convocado. Mas tem essa convicção. Porque se ele fala, o talento não precisa ser avaliado em relação ao Neymar. A gente avalia o talento para os outros, por Neymar não. Só questão física. Se fisicamente ele está jogando todos os jogos agora, e jogando 90 minutos, só não acabou o jogo hoje por causa dessa confusão aí, mas ele iria até o fim. Então, se fisicamente ele está mostrando que está capaz, eu acho que ele vai ser convocado. Essa declaração é um sinal, Miller? Ou o Garrafa está sonhando, imaginando? Mas você percebeu que nessa confusão que o Calil falou, que nós vimos da substituição dele, não tá? Ele estava com uma pancada na panturrilha. Tanto é que ele saiu, recebeu o spray, aquele que me engana que eu gosto, aquela coisa toda, tá? E ele estava mancando, né? Continuou ali mancando, tá? Quer dizer... O Santos, Miller. Então, o Cuca falou o quê? Vamos ouvir o Cuca? Exatamente. O Cuca falando, inclusive, o Miller fez o resgate aqui. Eu quero, ainda na sequência, temos mais personagens que o Zé Roberto disse que é importante o que pensam os jogadores da seleção brasileira sobre convocar ou não o Neymar, mas antes, o Cuca sobre esse lance aí. No último jogo estava aquele problema na panturrilha da perna esquerda, me parece. O Cuca parece que tranquilizou todo mundo. É isso, Cuca? Vamos ouvi-lo. O Neymar, pela batida que ele levou hoje, é uma batida, não é uma questão muscular, uma batida. Eu acho difícil ele ter a condição ali pelo que ele estava falando lá dentro, mas vamos esperar. Isso aí é coisa rápida também, no máximo uns 4, 5 dias ele já está bom. Então, baseado no que o Cuca acabou de dizer, significa que ele não vai jogar o próximo jogo. Sim. 4, 5 dias, no meio de semana ele não joga. Então, se o Ancelotti convocar o Neymar amanhã, vai convocar um jogador que está meia boca. Que há 5 dias você não pode jogar. E o Santos, inclusive, deu uma nota oficial falando a respeito do Neymar. O foco é que o Neymar está ok. O que o Zé Roberto disse, respondendo ao Calil, se o técnico ouve os seus atletas... Isso é interessante. Casimiro falou a respeito, Rafinha falou a respeito. Você viu o que o Cafu falou? O Cafu... Passa pra gente. O Cafu, em outras palavras, vou parafrasear. O Cafu disse, olha, eu conheço o Ancelotti, meu amigo, a gente se fala sempre, tá? E ele é um cara muito frio, ele não é refém de ninguém, não é condicionado por circunstâncias externas nenhuma. O Ancelotti acho que não vai levar o Neymar. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer desvendar aqui. Que eu queria perguntar para o Zé, se você me permite. Claro, Zé. O Neymar, Zé, ele não... Por exemplo, o Ancelotti fez, se eu não me engano, 5 ou 6 convocações, e o Neymar não foi em nenhuma delas. Você acha que isso não influi? De repente ele vai levar o cara só Você já passou por uma situação dessa? De repente, num ciclo olímpico, você não convoca uma jogadora o tempo todo, chega na hora... Isso existe? Ou normalmente, se o cara não levou nas outras... Não, é difícil. Normalmente você já planeja um ciclo para que esse jogador participe, né? Não que eu não tenha problema na seleção feminina, eu tenho. Problema de gravidez, por exemplo, que muda um pouco o contexto, mas ela tem que estar presente pelo menos no treinamento, fazer um outro jogo, para participar do grupo. Mas eu vejo assim, eu levaria o Neymar, e vou explicar por quê. Primeiro, 8 jogos até o final, né? O grupo gosta dele, e acho que ele não está tão mal fisicamente assim.
Então, ele é um cara que ele pode decidir um jogo a qualquer momento. Se ele jogar 15, meia hora, 20 minutos, ele pode decidir. E o cara é um craque. Ele não é mais o mesmo jogador, tudo bem. Mas se ele cuidar, se ele botar na cabeça que ele tem tempo e espaço ainda para poder... São 18 dias para começar a Copa. 18. Então nós vamos botar aí 3 semanas, menos de 3 semanas. Depois tem o intervalo entre os jogos e focar na preparação. E o que mais me preocupa, sempre me preocupou, não pode ter oba-oba. Se esses caras se fecharem, se deixarem as coisas... Nós estamos num ano de eleição. Tem muita influência de coisas fora e que podem atrapalhar o que vai acontecer com a seleção brasileira. Então, eu acho que o Ancelotti tem que ser muito firme nas suas decisões, nas suas convicções, para poder tirar essa coisa aí de muito oba-oba, muita gente de fora influenciando e deixar os jogadores mais focados no que tem que fazer. Esse é um detalhe interessante que o Zé Roberto falou, Garrafa, que o grupo gosta do Neymar, mas o grupo não vai jogar para o Neymar. São coisas distintas. O grupo gosta, mas não vai jogar para ele. E o Ancelotti não vai fazer um time para o Neymar. Se o Ancelotti levá-lo, vai usá-lo assim. Vai entrar 20 minutos. Lógico, contra o Haiti, contra ninguém, o Neymar vai jogar. Mas os jogos mais difíceis, estreia, o terceiro jogo, ele vai colocar o Neymar no segundo tempo. Ele vai usar o Neymar assim. O Neymar vai aceitar isso? É aí que eu quero saber do Zé Roberto, é importante, e a gente pode ficar à vontade para utilizar o Zé Roberto com essa... que ele está falando, ele está todo... Parece que ele está pianinho, né? Tá pianinho. Ô Zé, 2 questões para você. Primeira delas, o fato do Ancelotti não ser um treinador brasileiro e ser um gigante entre os treinadores, essa ideia de pressão, parte da imprensa, ou a torcida tal, isso passa tranquilo no Ancelotti? Ele não, eu entendo que se fosse um técnico brasileiro, com todo respeito a todos os técnicos, o Neymar seria convocado. Se fosse um técnico brasileiro, era certeza. Agora, o Ancelotti, você acha que ele vê isso com naturalidade, isso não vai decidir, a pressão não vai decidir a convocação? E a segunda como é para o Ancelotti ter o Neymar, por exemplo, no banco de reservas? A cobrança de nós jornalistas com o Neymar convocado na Copa do Mundo, quando começa o jogo do Brasil, as câmeras vão direto para o Neymar. Claro. Esse não pode ser o segundo problema do Ancelotti? Pode, mas eu particularmente acho que essa conversa, se ele convocar, já teve. Eu acho que assim, olha, nas suas condições atuais, a gente tem que te melhorar, você tem que evoluir fisicamente, você pode melhorar porque tem tempo, né? Você é um jogador que pode decidir, um jogador importante para a seleção nacional, porque a seleção não é do Ancelotti. A seleção é do Brasil, é de um país, né? Vão representar 220 milhões de pessoas. Quer dizer, é uma importância muito grande. Agora, ele precisa de bons jogadores para ter bons resultados. E o Neymar, a qualidade dele é diferente. Então, eu levaria, mesmo que ele, 15 minutos você vai bater uma falta. Ele vai fazer isso aí. Agora, mas vocês não concordam que ele vai ter jogadores, obviamente, melhores do que ele tem no Santos? Por exemplo, em alguns momentos a gente vê... Eu falo sempre aqui. Exato. Isso também acho que tem que ser levado em conta. É isso que eu falo. No Santos ele carrega sozinho o piano. Na seleção ele vai ter um Rafinha do lado, o Vinícius Júnior. É diferente. Veja que interessante, Garrafa. O Neymar não joga na seleção brasileira praticamente há 3 anos. Eu faço essa pergunta todos os dias. Quem ocupou o espaço dele? Imagina aquele exercício que a gente fazia quando era criança de completar a frase. Nós não precisamos mais do Neymar porque temos quem nós temos? Quem foi Vinícius Júnior na seleção? Não. Rafinha, não discuta a capacidade do jogador no clube dele. Rafinha na seleção, nada, o melhorzinho era o Rodrigo, que não vai, porque machucou. João Pedro... O Estevão também não vai. O Estevão, infelizmente. Então, veja, quem ocupou isso que eu queria que alguém respondesse. Calil, nós não... Infelizmente, a seleção brasileira não tem protagonista, não tem líder dentro e fora de campo. Aqueles líderes antigos, como o Zé sabe, vocês sabem, não existem mais. Não existem mais. Não. E ninguém na seleção brasileira atual quer assumir uma liderança. Ninguém quer.
Hoje o jogador, ele tem o staff dele, ele é individualista. Isso é fato. Entendeu? Então, levando o Neymar, ele é um líder. Isso é beleza, o pessoal gosta dele, tá. Só que ele vai ter que se adequar à realidade de uma mentalidade europeia, que é do Ancelotti. O Ancelotti renovou o contrato em 2030. Sim. Já te falei, o europeu não é condicionado pelas circunstâncias externas, pela pressão externa. Não é condicionado, ele é frio. O Ancelotti, na beira do campo, o que ele faz? Ele fica o tempo todo mascando chiclete. Ele não abre a boca. E essa questão de nunca ter levado o Neymar, eu acho que no caso específico do Neymar, não tem tanta relevância. Eu acho que tem mais relevância, por exemplo, para o Pedro, que está todo mundo querendo que vá para a Copa do Mundo, mas que também não foi convocado nenhuma vez pelo Ancelotti. Ou seja, o Ancelotti vai levar o Pedro do Flamengo, que ele nunca chamou em nenhuma outra convocação. E não joga na Europa? Mas eu tô com o Zé Roberto, porque na última convocação eu falei, se o Ancelotti pensa em ter o Neymar, o momento de convocar era na última convocação, porque aí ele tem aquela conversa. E ele tinha condições. E não levou. Aí ali eu comecei a achar que podia azedar o leite. Mas tem esse ponto levantado pelo Zé Roberto, que para mim eu acho que vale muito. Eu acho que ele deve ter tido essa conversa. Tem que ter essa conversa para saber se o jogador entende ou não uma situação de talvez, na maioria dos jogos, começar como reserva. Vocês falaram aqui, né, que os atletas que estão fazendo parte da seleção brasileira estão, assim, clamando pelo Neymar. A nossa equipe do site GazeteEsportiva.com ouviu aqui o Luiz Henrique, do Zenit. Olha só. Grande jogador. O que o Luiz Henrique, que para mim merece convocação, o que o Luiz Henrique falou sobre levar ou não Neymar e a importância de ter Neymar na Copa. Vamos ouvi-lo. Os jogadores querem jogar ao lado do Neymar. A gente sabe que o Neymar é um cara que pode ajudar a seleção brasileira. Ele é um cara que, com seu potencial, com seu talento, pode trazer muitas coisas boas pra gente. Na minha parte, com certeza, ele vai. Então, eu deixo essa parte mais pro Ancelotti, que ele possa convocar o Neymar. Os jogadores estão... Garrafa, todo jogador que der uma... Ninguém vai falar o contrário, né? Todo jogador não vai falar o contrário. Nenhum vai falar o contrário. Mas você acha normal o Rafinha, por exemplo? Vocês acham normal? O Rafinha deu a declaração que o Neymar vai ser o cara do Hexa. E aí eu vou pro lado técnico do Zé Roberto. Ele vai dar o lugar dele pro Neymar. Entendeu? Ô Zé, o treinador, se você pegar quais são os jogadores teoricamente, sem o Rodrigo, sem o Estevão, os jogadores que talvez o Ancelotti aposte. Rafinha, Barcelona, Vini, Real Madrid. Que na seleção nunca mas são os caras que têm sido convocados. Aí ele tá, vocês vão ser os... Esses caras que na cabeça do Ancelotti, imagino eu, deveriam ser os protagonistas, eles colocam outro protagonista. O que será? Sabe, falta personalidade para os jogadores. Ele falou, eu vou ter que levar o Neymar. Não, mas eu acho que a gente está falando duas coisas. O Neymar para mim, assim, é um cara indiscutível. Eu acho que, sabe quando você... Não é que ele é o salvador da pátria, ele é o Sassamutemo da história, não é isso. É que o time, eu acho que se apoia nele. Eu acho que, concordo com ele, o time não vai jogar para ele. Jamais. Mas o time precisa da ajuda dele. Porque os jogadores, como não tem o protagonismo, o protagonista, não tem o líder, ninguém quer ser líder. Então pega o Neymar. Ou não consegue ser líder também. Pega o Neymar que tem um nome para jogar tudo para ele. Ó, o Neymar tá aqui. Tem Costa lá. Exatamente. Ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Querendo ou não. Xará, não se apega a números, porque isso não tem nada a ver. Não, eu sei, mas tô falando pela importância que o Neymar tem pro Brasil, é por causa disso. Eu vou pegar um número então. Nas 3 Copas que ele foi, não estava no auge dele? Era. Claro que estava. Ele decidiu? Não, teve algumas lesões, mas... E agora, estando meia boca, ele vai decidir? Então, você faz esse paralelo. Agora, Garrafa, sobre a questão dos 8 jogos, veja que interessante, né? O Neymar, eu acredito que se ele for, ele não vai jogar os 8 jogos. Agora, eu pergunto a você, quem vai jogar? Porque eu tive o ano passado na Copa do Mundo de Clubes. O calor que faz nos Estados Unidos nessa época é absurdo. O Miller jogou a Copa de 94, eu também estava lá, mas o ano passado, eu não sei se é porque a gente vai ficando mais velho, mas o calor que faz lá, então o Neymar não vai jogar os 8 jogos e ninguém vai jogar os 8 jogos. Eu duvido que o Mbappé vai jogar os 8 jogos, eu duvido que o Lamine Yamal vai jogar os 8 jogos. Todos eles terão que dosar.
Porque é muito... Você viu na Copa do... Mas eles são jovens. Não, eu sei, Miller. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente não é uma Copa onde nós vamos ter, digamos assim, excelência física. Porque não é possível. O ano passado, se você se lembra, eles faziam essa parada para hidratação, né, que comentam que existe agora no futebol, longa, chegava às vezes a 5 minutos. Porque e a gente não tinha no MetLife Stadium lá, que é onde vai ser a abertura, o primeiro jogo do Brasil e a final, não tem, é tudo aberto, não tem ar-condicionado nem para a imprensa, para ninguém. Até o presidente Donald Trump foi no estádio no último jogo e ficou no tempo ali, porque não tem cabines fechadas. Pô, cara, eu passei muito mal, eu não jogo. Então eu fico imaginando, assim, a questão do... Então o Neymar, ele pode... Por que eu estou falando tudo isso? O Neymar, se ele jogar meia hora, tá bom. Porque os grandes jogadores não vão jogar. Vocês podem escrever o que eu estou falando. Não vão render. Não vão jogar o tempo todo. Porque é desumano o calor. E os jogos são de 4 em 4 dias. Aumentou um jogo, porque agora tem 48 seleções, né? Eram 6 jogos na Copa, na época de 70, depois passou para 7 e agora passou para 8. O Miller levantou uma questão aqui, né? Sobre o que o Neymar desempenhou em Copas passadas. Teve também problema de lesões e tal. Rivelino conversou com a nossa equipe essa semana. Esse tem peso para falar também. Senhora, e ele fala sobre Neymar ir ou não à Copa do Mundo. Na tela. É um jogador que faz a diferença. Ele jogou já 3 Copas lá atrás e não fez também, quando estava bem. Hoje há uma necessidade. Hoje nós temos bons jogadores, ótimos jogadores, mas você não tem o Neymar. Igual o Neymar não tem, faz há 16 anos, foi o último que o Brasil criou. É um jogador que eu sou Ancelotti, poderia levar, mas tem que ser muito aberto com ele. Você não é o titular. É tudo que a gente está falando aqui. O Riva vem dentro de tudo que a gente está falando. Agora, a pergunta, ô Zé, talvez possa passar na cabeça do Ancelotti, ter o Neymar também é um incômodo para os adversários. Os adversários, quando olham o Neymar em campo, mesmo este Neymar de hoje, que não é o Neymar do passado, é importante ter esse jogador. Isso pode pesar a favor? Muito. É uma preocupação sempre. Ele vai entrar, vão ter que deslocar 2 para marcar. Já muda. Todo o esquema tático do time já começa a mudança aí. Agora, o duro é assim, a cada minuto que ele conseguir jogar num ritmo mais alto, vai ser fabuloso. Então, eu acho que a preparação física, os cuidados que ele vai ter que ter. Esse é importante também falar, né? Não basta só ele estar, mas quais os cuidados que ele vai ter em termos da preparação para ele poder jogar. Ele pode estar melhor do que ele está? Ele pode estar melhor do que ele está. Tem um pouco de tempo, um pouco de espaço. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar assim, de base de um time, 8 semanas, para você ter um lastro bacana e tal, mas não vai ter. Não. O futebol nunca teve, né? Mas ele não está saindo do zero, ele também não está totalmente mal. Ele não está 100%, vamos botar o que ele está? O que vocês acham que ele está hoje dentro da forma física dele? 30%? 50% no máximo, Miller, 40%. Você tá pessimista demais. Mas veja bem, a gente tem que fazer sempre os paralelos que são interessantes. Claro. O problema, eu acho, da seleção brasileira não é o Neymar. Não. O Brasil tem muito mais problema que o Neymar. Eu concordo. Muito mais. A começar pelo goleiro, a começar pela defesa. Laterais. Os laterais, o volante, o Casemiro, que é muito lento. Quer dizer, então tem muito mais problema. Ô Zé, o problema da seleção é o seguinte, é que os adversários estão num nível de dinâmica de jogo muito alto. E você sabe que o futebol hoje, 90%, é força. Não é técnica. É força e velocidade. Exatamente. O adversário tem isso de sobra. Os adversários de nível. Não o Haiti, etc. Tá? Essa é a minha questão. Leva o Neymar? Claro, o talento dele é indiscutível. Porém, nessa dinâmica, se pega França, Espanha, até mesmo Portugal, que tem uma geração boa, a dinâmica deles, a rotação deles está lá em cima. Então, aí que o Ancelotti entra. Ele vai dizer, peraí, eu tenho o Neymar que é talentosíssimo, mas vou ter que segurar ele, porque eu vou ter que botar o Ryan, o Luiz Henrique, que tem força física. Intensidade. Exatamente. Corre o risco do Ancelotti, convoca o Neymar. Mas ele convoca o Neymar
E pode cometer injustiça com algum outro jogador. Você citou Ryan, por exemplo, o garoto tá voando, tá. Alguém ficar de fora. É um risco também, o Ancelotti traz o Neymar e comete uma injustiça. Tem um jogador que eu tô vendo sendo chamado em todas as listas e que, para mim, não está correspondendo na seleção brasileira, que é o João Pedro. Ele não marcou nenhum gol como centroavante da seleção brasileira. Mas o homem gosta dele. Então, eu sei. O homem gosta do Richarlison também, um pouco. Gostar de um cara não significa que ele tem que ser convocado para uma Copa do Mundo. Você pode gostar de vários jogadores, mas que, no frigir dos ovos, como diria o poeta, você não precisa chamar todo mundo que você gosta. Você tem que chamar quem vai te ajudar. Então, assim, nessa pergunta de o Neymar ocupar espaço de alguém, eu acho que tem o João Pedro que não está correspondendo, né? O Igor Thiago, por exemplo, que é o artilheiro da Premier League, é um cara que está hoje mais forte do que o João Pedro, mas o João Pedro parece que ganhou uma aura assim, na seleção brasileira. Eu acho que ele tem que ser titular da seleção, para mim não tem que, nem que ser convocado. O Endrick, o Ryan, o Luiz Henrique, são jogadores que melhores que esses jogadores que jogam na Premier League, e na seleção não joga nada. Matheus Cunha, pelo amor de Deus, Matheus Cunha jogar na seleção brasileira? Ele pode jogar no City. Mas na seleção brasileira, aí o homem não abre mão. Martinelli também. Eu concordo com você. Eu não gosto desses jogadores. Eu acho que o Endrick, o Ryan, o Luiz Henrique jogam mais que eles. Muito mais. Então, esses jogadores, para mim, também tem que ser convocados, esses três que eu citei. Eu acho que o Luiz Henrique vai estar. O Endrick, poxa, o Endrick joga muito. Pô. O Endrick tá. Agora, ainda sobre esse fato de o Neymar representar muito para essa geração, e quando a gente fala que o Neymar representa muito para essa geração, não é só para a geração de jogadores do futebol brasileiro. O Yamal veio passar férias aí com o Neymar, veio querer se encontrar com o Neymar. O Hugo Souza hoje deu entrevista, eu acompanhei a entrevista na Zona Mista, e ele falou, o Neymar é o meu ídolo da minha geração. Ter esse jogador, com esses jogadores atuais da seleção brasileira, isso tudo pode passar, Zé Roberto, na cabeça do Ancelotti, com toda a experiência que ele tem. A importância do Neymar, ela não é só dentro de campo, ela é fora de campo, ela é reflexo no adversário. Tudo isso está pensando o Ancelotti nesse momento. E a pergunta é, o Ancelotti já definiu há muito tempo ou estava ainda... essa é boa. Estava ainda... Não, muito até tempo, agora. Não, muito tempo, com certeza. Eu também acho. Eu já acho que já tem algum tempo. Ele já tem a lista... Normalmente o técnico, ele tem assim a lista 95% fechada. Ele tem uma ou outra dúvida, mas é muito assim, aquele 26º, 25º, 24º jogador, né? Aí é que você fica, pô, mas esse treinou, eu levei esse não foi bem, esse não está jogando bem, esse não está legal fisicamente. Aí que você, mas por exemplo, aqueles que você vai contar... Por exemplo, hoje, ele foi a Curitiba ver de perto o Atlético Paranaense e Flamengo. Talvez se ele tivesse 100% a lista definida, para que ele vai até Curitiba nesse momento para ver, para conhecer a cidade? Eu acho que ele foi ver o Paquetá e o Pedro. O Paquetá, o Pedro... Porque o Danilo já está. Ele Danilo, falou. o Danilo jogou mal, hein? Levou um vareio. Mas ele falou que o Danilo já está. Então, quer dizer, então Danilo... Agora o Pedro fez o gol do empate. Sim, Danilo, Léo Pereira. O Flamengo hoje. Alexandre também vai, porque o Alexandre... Miller, como os boleiros falam... Só uma pergunta, mas vocês acham que ele vai definir a lista? Pois por um jogo? Pois é. Não, então, eu acho que ele foi ver o Paquetá, porque o Paquetá ficou machucado, né? Voltou hoje. Então acho que por isso que ele foi ver o desempenho do Paquetá. Porque o Alexandre, o Léo, o Danilo, já praticamente como os boleiros falam, é filho dele, né? Exatamente. O Danilo é filho dele. Ele falou, o Danilo tem que ter sempre, tá? Quer dizer, então é um cara que não vai jogar quase, O Danilo vai ser auxiliar técnico. Exatamente, ele gosta. Por falar em técnico, nós ouvimos essa semana Fernando Diniz, técnico do Corinthians, recentemente técnico da seleção brasileira, e foi perguntado a ele sobre Neymar. Levaria? O Ancelotti vai levar? Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz falando sobre o tema. Eu acho que vai convocar e certamente eu levaria. Eu acho que o Neymar a gente não pode abrir mão de um jogador desse tamanho e com a genialidade que ele possui. É um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro produziu, na minha opinião. Então, a gente espera que ele conte, mas assim, a gente tem que respeitar a decisão que for tomada. Mas eu acho que ele vai convocar e eu certamente o convocaria. Bom, então pra gente... E é o ex-técnico da seleção brasileira. E o último que o Neymar jogou, né? Quando o Neymar machucou, era o Diniz. Pra gente arrematar esse assunto, ainda temos São Paulo, temos Palmeiras para falar,
A pergunta que eu faço sempre aqui ao mesa, e hoje o Zé Calil e também o Zé Roberto Guimarães com a gente aqui, a pergunta começa com você, Alex. Você já vem há um bom tempo falando que levaria o Neymar. Você continua com essa tese de levaria o Neymar e você acha que o Ancelotti vai convocá-lo? Já achei mais que ele não iria convocar. Agora eu acho que ele vai convocar e eu continuo com a minha tese de que o Neymar, mesmo com tudo isso que nós estamos debatendo aqui há mais de meia hora, eu acho que ainda, colocando na balança os prós e os contras, eu acho que a parte positiva, o copo mais cheio, pende a favor do Neymar. Então eu levaria o Neymar e acho que o Ancelotti vai levar. Miller, você levaria o Neymar? Eu levaria. Ancelotti vai levar? Vai levar, mas o Neymar não vai jogar sempre, todas as partidas. Tá bom. José Calil, você levaria Neymar para a Copa do Mundo? Ali, Calil como técnico amanhã lá no Rio de Janeiro, estaremos lá, hein? A partir das 4h40, Calil anunciando a lista. Já pensou? Chamaria, né? O Neymar tá na sua lista aí, Calil? Eu só apareço com o Ancelotti quando ele tá bebendo cerveja, né? Que ele aparece lá. Não, olha, Gafa, eu levaria, todo mundo conhece minha opinião, mas eu acho que o Ancelotti não vai levar. É um palpite meu que ele não vai levar, mas eu levaria. Tá certo. Zé Roberto disse que levaria e o Ancelotti vai levar ou não, de tudo que você tem visto, Zé? Não, eu acho que leva. Vai levar? Tá tudo acertado já. Tá tudo acertado. Ó, informação importante de quem sabe o que é convocar. Tomara. De quem sabe o que é cortar. Um jogador que deve ser muito dolorido para o treinador ter que cortar algum jogador, né, Zé? Cortar um jogador. Nossa, é um sofrimento. E para gente fechar, a homenagem ao mestre Roberto Avalone. Você levaria, Avalone, Neymar à Copa do Mundo? O Ancelotti vai levar, Avalone? Muito bem, Osmar Garrafa, você sabe que eu sou partidário dos grandes jogadores. Se hoje o Brasil tem Neymar, com uma perna só tem que levar. O que não dá para levar, Jefté, Kelvin, isso não dá para levar nunca. Agora, Neymar, meu Deus, na tua geração como vai discutir isso? Interrogação. Neymar já, exclamação. Zé Roberto, um grande abraço, um grande prazer tê-lo na mesa redonda Futebol Debate. Eu que ia lá no Sport TV em Barueri, jogar voleibol com o Zé Roberto e dar uma cortada na testa dele. Pá! Obrigado, Zé Roberto. Grande Alex Miller aqui na nossa homenagem ao mestre